fechamento do Maracanã para melhorias e tratamento do gramado, o Flamengo precisa procurar outro estádio para mandar alguns jogos. Depois de ter consultado o Corinthians para usar a Neoquímica Arena, o clube estuda a possibilidade de utilizar o Kleber Andrade, em Cariacica. O Flamengo se prepara para enfrentar o Internacional no sábado 26, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida diante do time gaúcho, o rubro-negro tenta recuperar a sequência de vitórias que vivia. Isso porque, após 11 jogos de invencibilidade com 3 triunfos seguidos, o Flamengo ficou 3 partidas sem conseguir vencer. O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta quarta-feira 23. No Ninho do Urubu, a grande novidade da atividade foi a presença integral de Davi Luiz. O zagueiro participou de todo o trabalho no campo, com o restante do grupo, e tem tudo para estar à disposição de Jorge Sampaoli no próximo jogo do Flamengo contra o Internacional, no sábado 26. Um dos principais jogadores do Flamengo, Bruno Henrique, parece ter retomado a melhor fase no futebol. Desde que voltou aos gramados, após ficar afastado por cerca de 10 meses por conta de uma grave lesão, o atacante tem reconquistado cada vez mais o espaço no time rubro-negro. O camisa 27, inclusive, alcançou a maior sequência de partidas e aumentou a minutagem na equipe de Jorge Sampaoli. O Flamengo espera apenas o aval da CBF para confirmar que o estádio Kleber Andrade será palco de jogo contra o Atlético Paranaense. Dessa forma, o Mengo espera defender o tabu de não ser derrotado em Cariacica há 7 anos. O estádio Kleber Andrade passa por reformas na iluminação. Entretanto, a administração do local garantiu ao Flamengo que os refletores ficarão prontos antes do jogo contra o Atlético Paranaense, em 12 de setembro. Vale lembrar que a partida está marcada para 21h30. A seleção brasileira sub-17 se apresentou na manhã da última terça-feira 22, na Granja Comari, em Teresópolis, com foco total na preparação para a Copa do Mundo da categoria. Na lista de convocação do técnico Felipe Leal, aparecem 2 jogadores do Flamengo, o meia-atacante Lohan e o zagueiro João Vitor. Com 13 pontos atrás do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Flamengo deposita todas as fichas na Copa do Brasil para levantar uma taça em 2023. Por isso, as notícias mais lidas são relacionadas à decisão com o São Paulo. O sorteio do mando de campo e a soberba de jornalista paulista sobre a final bombaram nesta terça-feira 22 no principal site de notícias do Mengão. Um jornalista paulista disse que vai ser muito difícil tirar do São Paulo o título da Copa do Brasil. O elenco do Flamengo aproveita a semana livre de jogos para buscar o melhor condicionamento físico visando a sequência de temporada. Já Guilhermo Varela realiza trabalhos intensivos no CT Ninho do Urubu na busca de se recuperar de grave lesão no joelho. Flamengo e Internacional se enfrentam às 18h30, horário de Brasília, deste sábado 26. O Flamengo mede forças com o Internacional no Maracanã. No jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jorge Sampaoli reencontra o adversário da estreia na competição nacional de pontos corridos após assumir o comando do rubro-negro. O atacante Pedro, do Flamengo, está perto de receber indenização do Fluminense, após condenação do Tribunal Regional do Trabalho TRT. O processo movido pelo jogador é baseado na não contratação do seguro para acidentes de trabalho pelo time das Laranjeiras em 2018, época em que o camisa 9 defendia a equipe rival. A Justiça constatou que o Fluminense não contratou o seguro em 2018, época que Pedro sofreu uma grave lesão no joelho e ficou fora por 8 meses. Por este motivo, o clube das Laranjeiras terá que pagar uma indenização ao jogador no valor estimado em 1,5 milhão de reais. Zenit da Rússia fez jogo duro em negociações recentes com o Flamengo. Pedro segue na mira de times europeus. Dessa vez, quem demonstrou interesse no atleta foi o Zenit. Porém, sem conseguir êxitos nas últimas negociações envolvendo jogadores do time russo, o Flamengo não deverá facilitar a vida da equipe de São Petersburgo em relação ao camisa 9 do Flamengo.
Rodolfo Landim se reuniu com o representante do Real Madrid, responsável pela reforma do Santiago Bernabéu. Com o fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado, o assunto estádio do Flamengo volta a ganhar repercussão. Recentemente, inclusive, dirigentes rubro-negros estiveram nos Estados Unidos, onde se reuniram com representantes do Real Madrid para consulta sobre modelos de financiamento e da construção de espaço próprio. O Flamengo retorna aos gramados no próximo sábado 26, quando enfrenta o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goleiro do rubro-negro, Matheus Cunha projetou o confronto e prometeu grande espetáculo diante da equipe gaúcha. Desde que o Maracanã anunciou que irá fechar para uma parada técnica, Flamengo vem buscando alternativas para mandar os jogos como mandante na temporada. Entre as opções, aparece o Mané Garrincha, em Brasília. Porém, passando por reformas no gramado, o estádio do Distrito Federal só ficará à disposição para as partidas no mês de setembro. Ganso e Jorge Sampaoli trabalharam juntos no Sevilha da Espanha, em 2016. No Flamengo há pouco mais de 4 meses, Jorge Sampaoli ainda não passou confiança à torcida. Além disso, as recentes polêmicas e eliminação na Libertadores fizeram o argentino ser ainda mais questionado. Em meio a isso, o ex-comandado pelo treinador, Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, atualmente revelou detalhes do comportamento do técnico. Em entrevista à ESPN, Ganso afirmou que pouco conversou com Sampaoli na época em que ambos estavam no Sevilha. Na ocasião, o argentino pediu a contratação do jogador, no entanto, mesmo assim, se mantinha distante. Gabigol é quem mais perdeu chances claras de gol no Brasileirão 2023. Apesar de ter marcado o primeiro gol do Flamengo contra o Coritiba no último domingo 20, o atacante Gabigol é o jogador com pior eficiência em finalizações no Campeonato Brasileiro 2023. O camisa 10 do Mengão tem desempenho abaixo em finalizações na competição. A estatística é baseada na qualidade das finalizações dos jogadores no Campeonato Brasileiro, considerando os gols marcados e gols esperados. Gabigol efetuou 37 chutes no Brasileirão 2023, com 4 tentos adicionais, totalizando 9. Segundo o perfil DataFUT, o atacante deveria ter 4 gols adicionais, ou seja, ter balançado as redes dos adversários em 9 oportunidades finais. Aos 19 anos, Vitor Hugo é considerado uma das joias reveladas pela base do Flamengo. Ganhando mais espaço na equipe rubro-negra sob o comando de Jorge Sampaoli, o meio-campista possui números interessantes no Campeonato Brasileiro. Nos 20 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro desta temporada até então, Vitor Hugo atuou em 19 e foi titular em 9. Nos 871 minutos em campo, o camisa 29 acumula 1 gol, 2 assistências e 13 passes decisivos. Além disso, o meio-campista soma 22 desarmes, 89% de acerto nos passes e 74% de eficácia no drible. A temporada 2023 ainda está em andamento, porém, a diretoria do Flamengo já começa a planejar a equipe para 2024. Um dos nomes que aparecem no radar rubro-negro é o de Bruno Mendes, do Corinthians. Mesmo tendo conversas com o zagueiro para extensão de contrato, o time paulista se preocupa com o interesse do Flamengo na contratação do atleta.